Neste vídeo iremos concluir a utilização de gráficos no Excel. Então, para terminarmos, nós vamos ver as opções de formatação de um gráfico. Então, antes disso, vou só referir aqui algumas coisas que me esqueci no episódio anterior. No Excel 2013 surgem aqui algumas opções que nos permitem, de uma forma mais rápida, quando selecionamos o gráfico, aparece aqui este mais que permite acrescentar elementos ao gráfico, portanto com aquelas opções que já conhecemos aqui da estrutura de adicionar elementos ao gráfico. Depois temos uma opção para alterar o estilo pré-definido, portanto o mesmo que fazemos aqui. Portanto são apenas acessos mais rápidos. Temos aqui uma opção que é diferente e que não aparece nem na estrutura nem no formatar, que é uma opção para filtrar. Aqui esta opção o que é que nos permite? Permite-nos retirar deste gráfico que já está feito alguns conjuntos de valores. Por exemplo, se eu quiser fazer desaparecer 2 alunos e a disciplina 1, eu faço as seleções que entender, faço aplicar e o gráfico adapta-se a esta filtragem que eu fiz. Portanto, eu consigo fazer estas alterações sem precisar de fazer um gráfico novo. Portanto, neste caso, eu vou manter como estava. Portanto, estas são opções disponíveis no Office 2013. Portanto, passando então ao que interessa. Aqui o formatar. O formatar basicamente tem opções para mudar o aspecto do gráfico. Então, o que é que podemos fazer? Podemos, por exemplo, trocar a cor destas barras amarelas por outra cor qualquer. Portanto, isto é um dos exemplos. Também podemos mudar o tipo de barra, se queremos sombra ou se não queremos. Na prática, eu, na realidade, muito raramente precisei de vir alterar isto. De qualquer forma, vamos ver como é que pode ser feito. Então, primeiro passo. Selecionar aquilo que queremos. Se repararem, quando eu clico numa barra, ele seleciona todas as barras equivalentes. Até surge aqui o nome da série que eu estou a selecionar. A série Daniel, a série Carlos, a série Alberto e por aí adiante. Se eu clicar uma segunda vez numa destas, numa coluna em particular, ele seleciona-me apenas aquela em particular. Portanto, é a série Alberto, do ponto, disciplina, ali não se vê, mas é a disciplina 2. Portanto, eu conseguia mudar o aspecto desta barra individualmente ou, fazendo novamente a seleção de todas, ou todas ao mesmo tempo, o que me iria mudar também aqui a escala, ou melhor, a legenda. Então, o que é que eu faço? Aqui surge a opção de formatar seleção. Esta opção faz surgir aqui este painel que nos permite fazer algumas das alterações que nós já vimos como é que eram feitas, portanto, em relação à estrutura do gráfico, mas vamos ver aqui em relação à formatação do gráfico. Portanto, temos opções de preenchimento e opções de limite. Podemos abrir e fechar estas opções. No Excel, em versões anteriores do Excel, isto é ligeiramente diferente, mas já vamos ver uma forma que funciona também em versões antigas. Portanto, sem preenchimento sólido, depois podemos escolher a cor, vamos escolher aqui um vermelho, portanto conseguem ver que todas as barras desta série mudaram, inclusive a cor aqui da legenda também mudou. Portanto, isto é aplicado a tudo. Portanto, aqui limites são as linhas à volta, que elas quase que nem se veem. Também podemos aumentar a grossura dessa linha para conseguirmos ver. Aqui vamos escolher uma coisa diferente só para vermos que está lá. Portanto, conseguimos ver que lá está. Aqui nesta opção tem opções de sombra, de formatos 3D, caso o gráfico seja 3D e por aí adiante. Portanto, isto são algumas coisas que podemos querer mudar, mas que normalmente não precisamos de mudar. Então, neste caso, eu vou fechar este painel e vamos ver aqui um botão mais útil, que é este repor para corresponder a estilo. O repor, o que é que faz? Faz desaparecer todas estas alterações que eu estive a fazer para ficar de acordo com o formato original. Depois temos aqui algumas opções para inserir figuras no gráfico. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui um quadrado que não tenha nada a ver com o gráfico em si, posso fazê-lo. Depois temos aqui também algumas opções vamos voltar aqui à opção de formatar.
algumas opções para alterar o estilo das barras, portanto, usando estilos automáticos pré-definidos, em vez de ser eu a escolher manualmente. Portanto, isto é possível fazer também noutras versões do Excel. Temos também aqui a opção de preenchimento de forma. Aqui permite também mudar a cor. Portanto, contorno da forma altera o contorno. Os efeitos têm a ver com a sombra, com a opção 3D e por aí adiante. Nós até podemos criar, a partir de um gráfico que não é 3D, podemos fazer com que uma determinada barra seja em 3D. O que normalmente não tem utilidade nenhuma, mas nunca se sabe. Temos essa possibilidade. Portanto, basicamente, estas são as opções que temos para alterar a formatação do gráfico. Se nós queremos formatar outra coisa diferente, como por exemplo, aqui esta legenda, nós selecionamos a legenda e ao fazermos formatação de seleção irão aparecer opções diferentes, portanto, específicas desta legenda. Então, por exemplo, se eu escolher um preenchimento sólido, ele vai-me escolher a cor do preenchimento para a legenda em si, portanto, e não para uma barra em particular. Portanto, o que estamos aqui a formatar é sempre o que selecionamos. E podemos selecionar barras, legendas, títulos, até os próprios eixos, nós podemos selecioná-los, como veem, está ali selecionados. Os valores dos eixos, conseguimos formatá-los. Isto poderá ser mais útil. Se nós formatarmos esta seleção dos valores, nós conseguimos alterar, por exemplo, a escala que aparece aqui. Imaginem que a escala não era de 0 a 20, eu queria que a escala fosse de, neste caso não faz sentido, mas vá, de 5 a 20. Eu conseguia mudar isso aqui. Conseguia dizer de quanto, vou pôr aqui, ele por defeito põe automaticamente, neste caso eu vou forçar a ficar 20. Portanto, e consigo ver logo as alterações. Aqui a escala vai de 2 em 2 e eu quero de 1 em 1. Aqui temos a opção secundária que podemos acrescentar um eixo secundário e que seria de 0,2 em 0,2. Neste caso não vamos mexer, vamos manter assim. Portanto, à medida que a gente vamos escolhendo as opções, elas ficam escolhidas definitivamente. Depois podemos mudar, caso haja texto, portanto, neste caso temos aqui o texto, os números. Podemos alinhá-los de uma forma diferente, em cima, em baixo, mais à esquerda, mais à direita e por aí adiante. Também poderíamos fazer isso com os títulos dos gráficos. Se nós mantivermos aqui este painel, à medida que nós vamos selecionando outros objetos, estas opções deste painel referem-se ao que temos selecionado. Portanto, se quiserem, podem manter sempre este painel aqui. Pronto. Então, com isto é tudo sobre os gráficos. Esta opção da formatação não é muito interessante, talvez exceto a possibilidade de podermos alterar a escala do gráfico. Na prática, esta acaba por ser a única utilidade que eu dou às opções de formatação dos gráficos.